Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Hoje estaremos entrando na lição de número 5, que tem o seguinte título: A instituição da monarquia em Israel. Essa lição foi estudada no dia 3 de novembro de 2019 e tem os comentários de Osiel Gomes. Antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força para você que tem nos acompanhado aqui no canal. Se você está pela primeira vez, que você possa então nos ajudar da seguinte maneira: primeiramente, se inscrevendo no canal. Então acione o sininho em todas as notificações e assim você verá tudo em primeira mão quando postarmos um conteúdo novo no ar. Também deixe o seu gostei para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. E o texto áureo diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e o versículo 5. Verdade prática. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, do versículo 4 ao 7, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7, que diz: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizará.
E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Introdução. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Primeiro tópico. Por que a monarquia? Em primeiro lugar, um sentimento de orgulho nacional. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e o 5. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise, então davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. 1 Crônicas, capítulo 17, e o versículo 21. João, capítulo 4, e o versículo 22. Mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso, adotar o regime monárquico, segundo o modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João, capítulo 8, e o versículo 36. Em segundo lugar, o fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Biblicamente, não há problema em o filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Tito, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 9. O dono da obra é o Senhor. Em terceiro lugar, rejeitando os planos de Deus. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 e o 7. Era rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus é onisciente. Ele sabia que esse momento chegaria.
Deuteronômio capítulo 17 e o versículo 14. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. Mateus, capítulo 9 e o versículo 38. Lucas, capítulo 10 e o versículo 2. Síntese do primeiro tópico. O sentimento de orgulho nacional, o fracasso dos filhos de Samuel e a rejeição do plano de Deus contribuíram para o estabelecimento da monarquia. Segundo tópico, a escolha de Saul como rei. Em primeiro lugar, por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Podemos considerar que, num primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Era um rei falho, egoísta e ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Em segundo lugar, a unção de Saul por Samuel. 1 Samuel, capítulo 10 e o versículo 1. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo. A capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 14. Hoje, não necessitamos do azeite para a separação de obreiros para o ministério da palavra. Basta a imposição de mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 14. 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 6. Em terceiro lugar, os sinais de confirmação da unção. 1 Samuel capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 7. 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Número 1. Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. Número 2. Ele encontra 3 homens no Monte Tabor. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Número 3. A capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria. O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul. E o terceiro, o rei reinaria sob o Espírito de Deus e assim salvaria Israel de seus inimigos. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. João, capítulo 5 e o versículo 17. Sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 3. Mateus, capítulo 4 e o versículo 4. E estar cheio do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5 e o versículo 18. A jornada ministerial é pesada. Por isso, é preciso estar centrado em Deus em todo o exercício ministerial. Síntese do segundo tópico. Saul foi ungido rei por Samuel pela vontade soberana de Deus. Quando Saul se virou para partir em direção à sua casa, Deus lhe mudou o coração em outro.
O humilde trabalhador rural estava a caminho de tornar-se um líder militar e civil. O Espírito de Deus se apoderou dele, e os seus conhecidos, ao vê-lo, perguntavam uns aos outros: está também Saul entre os profetas? Uma frase destinada a tornar-se famosa em uma época posterior, sob as mais extremas manifestações de 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 23 até o versículo 24, tornou-se um provérbio. Não significa necessariamente a partir daquele momento, mas pode ter sido na época posterior, narrada no capítulo 19. Os versos de 6 a 11 mostram a criação de um novo homem, pois Samuel disse a Saul: te mudarás em um outro homem. Aqui temos redenção. Deus lhe mudou o coração em outro. Renovação. O Espírito de Deus se apoderou dele. Reconhecimento. Todos os que dantes o conheciam viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Comentário bíblico Bacon 2, Josué a Esther, RJ CPAD 2015, parágrafo 197. Terceiro tópico: o rei que o povo escolheu. Em primeiro lugar, uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor. Assim, brevemente, Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. 1 Samuel, capítulo 13 e o versículo 13. Capítulo 15 e o versículo 23. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente, era um homem notável. 1 Samuel, capítulo 9 e o versículo 2. O povo não via nada além que a aparência humana, mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Em segundo lugar, os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra, no trabalho do campo e da cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes e na cobrança dos dízimos da produção. No Antigo Testamento, essa é a única vez que se trata de dízimo cobrado pelo rei. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 10 até o versículo 17. Assim, as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. No Novo Testamento, há a recomendação evangélica de como o cristão deve se portar na forma de governo político temporal vigente. Romanos capítulo 13, do primeiro versículo até o versículo 7. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17. O novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhe mandamentos, escolheu lideranças para representá-lo em momentos ímpares. Fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. Se originalmente esta não era a vontade de Deus, o Criador usaria esse modelo para guiar o seu povo. Ele já preparara um rei segundo o coração dele. 1 Samuel capítulo 13 e o versículo 14. Neste novo modelo,
a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Síntese do terceiro tópico. A escolha do rei Saul foi pautada pela aparência. Ele tinha privilégios e estabeleceu um novo sistema político em Israel. Subsídio bíblico teológico. Todos os anciãos de Israel vieram até Samuel para demonstrar uma ampla insatisfação com a situação. A sua exigência de um rei se baseava em duas razões. Já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Além do desejo de que o rei pudesse ser o seu juiz ou líder, e de que eles pudessem ser como todas as nações. Este desejo de adequar-se aos outros, rebelando-se contra as características divinas, foi uma fonte de problemas para o povo de Deus em todas as épocas. O descontentamento de Samuel não ocorreu porque o povo julgou que ele estava velho e que os seus filhos não eram dignos de sucedê-lo, mas porque pediram um rei. Fato no qual ele via claramente implicações profundas com envolvimentos morais e espirituais. Os seus receios se confirmaram quando o Senhor lhe disse: o povo não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. A nação já tinha uma triste história de rebelião e idolatria, e estava agora apenas fazendo a Samuel o que já havia feito ao Senhor. Esperava-se que o profeta concordasse com o pedido, mas ele protestou e claramente informou os líderes do resultado da sua escolha. Comentário bíblico Beckham 2, Josué a Esther, RJ CPAD 2005, parágrafo 193. Conclusão. Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Agradecemos pela audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.